como ser inabalável, como construir uma casa sobre a rocha. Sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Salve, salve! Pedro Dias por aqui, seja bem-vindo ao canal Renovadamente. Olha só, logo após Jesus falar sobre as bem-aventuranças, no sermão que ficou conhecido como o Sermão do Monte, Jesus fala sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. Jesus fala sobre a lei e os profetas. Jesus fala sobre homicídio, adultério, divórcio. Fala sobre juramentos, vingança. Jesus fala também sobre amar os inimigos, sobre ajudar os necessitados. Jesus fala sobre oração, jejum, tesouros no céu e as preocupações da vida, sobre julgar o próximo, sobre a persistência na oração. Ele fala sobre a porta estreita e a porta larga. Ele fala sobre a árvore e os seus frutos. E ele termina com uma ilustração falando sobre o prudente e o insensato, que é o texto que eu vou usar como base nesse vídeo para te dizer como ser inabalável. O texto diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha só, nesse vídeo eu quero falar sobre 3 coisas de como ser inabalável, 3 ensinamentos tirados desse texto. Mas antes, eu quero te falar sobre qual era o objetivo principal de Jesus, qual era o grande ensinamento de Jesus com essa ilustração. O grande ensinamento de Jesus nessa ilustração era o seguinte: não importa quantos livros você leu ou quantos vai ler, não importa quantas faculdades você tem ou se você teve os melhores professores, se você não praticar aquilo que você aprendeu, nada vai mudar, não vai adiantar de nada. Espiritualmente falando, não importa se você leu a Bíblia inteira, se você não praticar os ensinamentos contidos nela, a sua vida não vai mudar, nada vai acontecer. E é por isso que existem tantas pessoas frágeis, mesmo no meio cristão. É porque não praticam aquilo que aprendem. Nessa ilustração, Jesus fala sobre aquele que ouviu as suas palavras e praticou. E fala sobre aquele que ouviu as suas palavras e não praticou. Ou seja, todos tiveram a oportunidade de ouvir os seus ensinamentos. A grande diferença entre pessoas frágeis e pessoas inabaláveis está na prática daquilo que ouviram. Nessa ilustração, Jesus fala sobre pessoas. Ele usa a construção de casas como exemplo, mas Jesus está falando sobre pessoas. Pessoas que constroem a sua vida sobre a areia, ou seja, pessoas frágeis, que desistem facilmente e que caem na dificuldade. E pessoas inabaláveis, ou seja, pessoas que construíram a sua casa sobre a rocha. Pessoas que suportam as dificuldades e permanecem de pé. Mas a grande pergunta desse vídeo é como se tornar inabalável. E baseado nessa ilustração de Jesus, eu quero tirar pelo menos 3 lições de como se tornar inabalável. E a primeira lição é investimento. Isso mesmo, investimento. Primeiro, se você quer construir uma casa sobre a rocha, se você quer se tornar inabalável, a primeira coisa que você vai ter que fazer é investimento. Primeiro você vai investir recursos, ou seja, você vai gastar mais. Se a gente for comparar as duas casas, aquela que foi construída sobre a areia e aquela que foi construída sobre a rocha, a casa que foi construída sobre a rocha, ela gastou muito mais recursos. E o segundo tipo de investimento que você terá que fazer é um investimento de tempo, ou seja, você vai demorar mais. Se a gente comparar as duas casas, a casa que foi construída sobre a rocha demorou mais, porque ela teve que gastar mais tempo
construindo os seus alicerces. E o terceiro tipo de investimento que você terá que fazer para se tornar inabalável, para construir uma casa sobre a rocha, é um investimento de esforço. Além de você ter que gastar mais, levar mais tempo, você terá um grande esforço a fazer. Então você terá que investir mais esforço se você quer construir uma casa sobre a rocha, uma casa edificada e fundamentada sobre a rocha. Então a primeira coisa para que você seja inabalável é que você precisará de mais investimento do que aqueles que constroem as suas casas ou a sua vida sobre a areia. A segunda lição de como se tornar inabalável é profundidade. Isso mesmo, se nós queremos ser inabaláveis, nós precisaremos ser mais profundos. Quanto mais profundo é o seu alicerce, mais inabalável você é. Olha só, presta atenção nisso. Quanto maior é o prédio, quanto mais andares tem um edifício, mais profundo são os seus alicerces, mais profundos são os seus fundamentos. Então, se você pretende construir algo grande, você precisa aprofundar os seus alicerces. Mas como criar alicerces profundos? Nós precisamos começar cavando, ou seja, nós precisamos de vida com Deus, vida de igreja, estudo da palavra, jejuns e orações, para que nós possamos aprofundar as nossas raízes, para que nós possamos fortalecer os nossos fundamentos, o nosso alicerce para aquilo que nós vamos construir. Nós precisamos cavar até encontrarmos a rocha que vai sustentar toda a nossa estrutura. Olha só um detalhe importante, presta atenção nisso. Profundidade tem a ver com começar naquilo que é invisível. Isso mesmo, nós precisamos investir naquilo que é invisível. E espiritualmente falando, a sua vida espiritual é a parte invisível da sua construção. É a parte que ninguém vê. Quando alguém está construindo uma casa, por exemplo, alguém passa na rua e olha, talvez pensa, nossa, faz vários dias que estão construindo essa casa, só que nem saiu do chão ainda. É porque os alicerces daquela casa estão sendo preparados para aquilo que será edificado sobre a superfície. E olha só, quanto maior é o seu projeto, mais profundo e reforçado devem ser os seus alicerces. Anota isso. Tudo que é visível é sustentado por aquilo que é invisível. Todos os seus planos, os seus sonhos e os seus projetos serão sustentados pela sua construção espiritual. Então não construa a sua vida sobre coisas superficiais. Cave até encontrar a rocha e só então comece a construir. A terceira característica de pessoas inabaláveis é a paciência. Isso mesmo, aquela casa que foi construída sobre a areia provavelmente foi construída muito mais rápido do que a casa que foi construída sobre a rocha, porque a casa que é construída sobre a rocha, ela requer mais tempo de preparação e estudo do terreno, ela requer mais análise e cálculos para que seja construída da forma correta. A casa que é construída sobre a rocha, ela passa por processos de construção. Isso mesmo, nós precisamos respeitar os processos da construção da nossa vida para que nós possamos ser inabaláveis. Não adianta querer fazer tudo rápido demais. Os resultados virão, mas nós precisamos ter paciência para respeitar os processos de cada etapa da construção da nossa vida. Olha só, tem muita gente construindo suas vidas sobre a areia, sobre coisas superficiais e construindo rápido demais. Mas quando vem a chuva, quando vem a dificuldade, quando vem os ventos, é grande a sua queda. Portanto, paciência é a terceira característica de pessoas inabaláveis. Anota isso, a pressa é inimiga da durabilidade. Então é isso, se você quer ser inabalável, primeiro, investimento, segundo, profundidade e terceiro, paciência. E tudo isso, claro, com o grande ensinamento de Jesus, praticando aquilo que nós aprendemos. E para terminar, eu quero concluir com algo muito importante. Nós estamos passando por um momento difícil e histórico na nossa nação. Eu estou falando
falando das eleições, mas a minha intenção não é fazer nenhuma propaganda nesse vídeo. O que eu quero dizer é o seguinte: não importa quem ganhe a eleição, todos nós estamos sujeitos às consequências. Assim como na ilustração de Jesus acerca dos dois fundamentos, tanto a casa que foi construída sobre a areia quanto a casa que foi construída sobre a rocha passam pelas mesmas dificuldades. Isso mesmo, ambas passam pela tempestade. Em ambos os casos, os rios transbordam e os ventos sopram e dão contra aquelas casas. Ninguém está isento. No fim das contas, a grande diferença será onde cada um construiu a sua casa, sobre a areia ou sobre a rocha. E deixa eu te dizer uma coisa: se os seus alicerces estiverem sobre homens, você vai cair. Se os seus alicerces estiverem sobre o dinheiro, você vai cair. Se os seus alicerces estiverem sobre capacidades humanas, você vai cair. Mas se os seus alicerces estiverem sobre a rocha, ou seja, em Cristo, pode vir tempestade, chuva forte, ventos, perseguição, censura e todo tipo de ataque. Se você construiu a sua casa sobre a rocha que é Cristo, você será inabalável. Olha só, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve nesse canal e deixa um comentário dizendo aí o que você achou. Que Deus abençoe você e até o próximo.